Bíblia Sagrada, 1 Reis, capítulo 20. Guerra entre Acabe e o rei da Síria. E Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todas as suas forças, e 32 reis e cavalos e carros havia com ele, e subiu e cercou a Samaria e pelejou contra ela, e enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, e disse-lhe, assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus. Tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse, conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, teu sou eu e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros e disseram, assim fala Ben-Hadad, dizendo, ainda que eu te tenha mandado dizer, tu me hás de dar a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã, estas horas, enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa e as tuas casas e os teus servos, e há de ser que tudo o que for aprazível aos teus olhos o meterão nas suas mãos e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciões da terra e disse, notai agora e vede como este busca mal, pois enviará a mim por minhas mulheres e por meus filhos, e pela minha prata e pelo meu ouro, e não lhe neguei. E todos os anciões e todo o povo lhe disseram, não lhe deis ouvido, nem consintas. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad, dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir a teu servo farei, porém isto não posso fazer. E foram os mensageiros e lhe tornaram com esta resposta. E Ben-Hadad enviou a ele e disse, assim me façam os deuses e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse, dize-lhe, não se gabe quem se cinge com aquela que se descinge. E sucedeu que, ouvindo ele estas palavras, estando bebendo ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos, ponde-vos em ordem contra a cidade. E eis que um profeta chegou a Acabe, o rei de Israel, e lhe disse, assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão, eis que hoje entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe, por quem? E ele disse, assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias, e disse, quem começará a peleja? E disse, tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232, e depois deles contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram ao meio-dia. Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas dele, e os reis e os 32 reis que o ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. Ben-Hadad enviou a alguns que lhe deram aviso, dizendo, saíram de Samaria uns homens? E ele disse ainda que para a paz saíssem, tomai-os vivos, e ainda que a peleja saíssem vivos, os tomai. Saíram, pois, da cidade os moços, príncipes das províncias e o exército que os seguia, e eles feriram cada um o seu homem, e os sírios fugiram. E Israel perseguiu, porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros, e saiu o rei de Israel, e o feriu, e os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse, vai e esforça-te e atenta, e olha o que hás de fazer, porque no decurso de 1 ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram, seus deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos com eles em campo raso, e por certo veremos
se não somos mais fortes do que eles? Faze, pois, isto, tira os reis, cada um do seu lugar, e põe capitães em seu lugar, enumera outro exército, como o exército que caiu a ti, e cavalos, como aqueles cavalos, e carros, com aqueles carros, e pelejemos com eles em campos rasos, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez, e sucedeu que, passado um ano, Ben-Hadad fez revista dos sírios, e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também dos filhos de Israel se fez revista, e providos de víveres marcharam contra eles, e os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou o rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não o Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram estes acampados de frente dos outros, e sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé num dia. E os restantes fugiram para Afeca, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade andando de câmara em câmara. Assim seja. Acabe vence os sírios e faz aliança com o seu rei. Então lhe disseram aos seus servos: eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco aos lombos, de cordas às cabeças, e saíamos ao reis de Israel. Pode ser que guarde em vida a tua alma. Então cingiram panos de sacos e lombos e cordas às cabeças, e vieram o rei de Israel e disseram: diz a teu servo Ben-Hadad: deixa-me viver. E disse ele: pois ainda vive? É meu irmão. E aqueles homens tomaram isto por bom presságio e apressaram-se em apanhar a sua palavra, e disseram: teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a eles, e Acabe e o fez subir ao carro. E disse ele: as cidades que meu pai tomou de teu pai, tais restituirei, e faze para ti ruas em Damasco, como meu pai fez em Samaria. E respondeu Acabe: te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele aliança e deixou ir. Então um dos homens dos filhos dos profetas disse aos seus companheiros: pela palavra do Senhor, ora, fere-me. E o homem recusou feri-lo. E ele lhe disse: por que não obedeceste à voz do Senhor? E eis que, em te apartando de mim, um leão te ferirá. E como dele se apartou, um leão o encontrou e o feriu. Depois encontrou outro homem e disse-lhe: ora, fere-me. E feriu-o aquele homem, ferindo-o e vulnerando-o. Então foi o profeta e pôs-se perante o rei no caminho, e disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei e disse: teu servo saiu no meio-dia a peleja, e eis que, desviando-se, um homem me trouxe, e outro homem disse: guarda-me este homem, se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás 1 talento de prata. Sucedeu, pois, que, estando o teu servo ocupado de uma ou de outra parte, entretanto desapareceu. Então o rei de Israel disse: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciastes? Então ele se apressou e tirou a cinza de sobre os seus olhos. E o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas, e disse-lhe: assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que
Eu havia posto para destruição, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. E foi-se o rei de Israel para a sua casa, desgostoso e indignado, e veio a Samaria. Assim seja.